Olá, igreja. Quantos aqui conhecem o programa Celebrando a Restauração ou já ouviram falar? Isso. Então tem uma apresentação lá que o hábito de se apresentar no Celebrando, eu falo o meu nome e você fala: oi, fulano, amém? Então eu vou dizer: olá, meu nome é Ranulfo, você fala: oi, Ranulfo. Pode ser? Vamos lá? Tipo, Celebrando a Restauração. Olá, eu me chamo Ranulfo. Muito bem, o primeiro ficou ótimo, o segundo é certinho. Olá, eu me chamo Ranulfo. É um nome difícil, né? Então o CR me ajuda a ajudar as pessoas a gravar o meu nome. Queridos, que tempo especial. Eu não sei se nós podemos começar pelo vídeo. Tem um vídeo aí curto da Cristolândia, pode soltar ele, por gentileza, e depois eu quero introduzir a minha fala com vocês. Bom, para quem não conhece, o projeto Cristolândia, ele nasce em São Paulo há 15 anos atrás, nasce ali na primeira igreja batista de São Paulo, e dentro da nossa convenção batista, nós temos hoje, eu acho que eu perdi o número, eram 10 unidades, mas me parece que inaugurou mais uma na Bahia. Então hoje são 11 unidades dentro da nossa nação, com esse projeto Cristolândia Paraná, que visa alcançar homens e mulheres em situação de risco. Eu tive uma situação difícil com um vídeo que eu gostaria de passar, mas nós temos, aqui mostramos a unidade feminina, mas nós também temos a unidade masculina, onde acolhemos mais de 20 homens. Essa que vocês viram aqui é a unidade feminina, onde acolhemos também o número de 20 mulheres, e temos também o nosso projeto Sonho de Mãe, que acolhe a mulher que é dependente química junto com o seu filho, vive também um programa de acolhimento dentro das nossas unidades, e nós temos a unidade que se chama Portas Abertas. Toda quarta-feira nós acolhemos aproximadamente 60 moradores de rua, todos eles, 99%, sofrem com a dependência química, e ali nós vivemos um dia bem especial. Eu amo essa unidade, eu amo todas, mas essa é muito especial. Por quê? Nós acolhemos o homem que vem da rua, com todo aquele perfume agradável, e ali na Cristolândia nós oferecemos banho, corte de cabelo, café da manhã, ministramos a palavra, e logo em seguida colocamos eles no processo que chamamos de triagem, onde alguns então a gente vai cuidando da documentação, exames médicos, para que eles possam ser acolhidos dentro das nossas unidades. Então depois você vai ter oportunidade, e se quiser conhecer um pouco mais, você pode acessar as redes sociais Cristolândia Paraná e conhecer um pouco mais desse projeto maravilhoso. Deus tem feito coisas grandes, amém? Eu queria olhar para esse cenário e quero compartilhar o tema com vocês, a incoerência da graça, baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 20. Marcos, capítulo 5, verso 1 até o verso de número 20. Diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Eles, Jesus e os discípulos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome?
Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muito. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, uma região de 10 cidades, o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Pai, obrigado por esse tempo onde já adoramos e fomos ministrados pelo Senhor, através da adoração, testemunhos, mas agora também pedimos que a Tua palavra ache um lugar em nós, que a Tua palavra possa gerar divisores de águas dentro do nosso coração, para que resoluções, respostas daquilo que o Senhor quer de nós, que somos a Tua igreja, que o Senhor possa receber de nós. Consagramos esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é interessante que quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos encontrar diversas histórias aonde eu falo que há uma incoerência da graça, há uma manifestação ou uma revelação poderosa do Espírito, aonde a graça de Deus tem o poder de transformar a vida de qualquer indivíduo, de qualquer cidadão. E esse texto de Marcos capítulo 5 traz essa revelação sobre a vida desse homem. O endemoniado de Gadara é uma das revelações de que a graça divina tem o poder de transformar e de libertar qualquer pessoa, independente da sua condição, aonde ela se encontra. Quando nós olhamos para isso, para esse texto, é possível ver então esse homem que vivia à margem de uma sociedade. Ele era temido pela sociedade da sua época, vivia nos sepulcros e também vivia acorrentado em prisões. O texto que lemos fala que essas prisões, por ele ou pela legião que habitava nele, a legião de demônios, quebrava essas correntes. As correntes não eram capazes de detê-lo. Uma legião de demônios escravizava a sua vida, um homem que havia perdido a sua identidade, estava dentro de uma sociedade doente que não sabia definir o que era mais importante, se era porco ou se era gente. E eu quero então aqui destacar 4 características da graça de Deus que tem a ver com a igreja de Jesus nesse tempo. A primeira incoerência da graça para mim é que a graça de Deus visita
os sepulcros. Mas o que tem a ver sepulcro com graça de Deus? Jesus chega naquela cidade e ele então vai em direção a esse homem, aonde a sua habitação era os sepulcros, um lugar de morte e aonde havia o predomínio de demônios. A Bíblia vai dizer, o Evangelho de Mateus, citando que a mesma passagem sobre o endemoniado de Gadara, diz que as pessoas tinham medo de passar por aquele lugar. E eu gosto de dizer que eu acho que foi dali que eles tiraram o nome do espírito tranca-rua, porque ninguém passava por lá. É verdade, ele aterrorizava a cidade e as pessoas tinham medo. E Jesus vai nesse lugar, um lugar de morte, um lugar onde há um culto a Satanás. Jesus visita lá. Quando você olha a história da nossa nação, eu não sei se você sabe disso, mas os sepulcros são os lugares aonde se há oferendas, sacrifícios, rituais de magia negra, acontecem nos sepulcros. E eu fico impressionado que Jesus então chega nessa cidade e ele vai no lugar onde estava havendo uma escravidão espiritual sobre a vida daquele homem. O poder da graça de Deus, a incoerência da graça, a graça vai buscar o homem e a mulher que talvez aos meus e aos seus olhos, eles não são alcançáveis. Jesus foi lá, num lugar de trevas, de escuridão, para libertar aquele homem. E quando nós olhamos o texto, de que Jesus então chega com a sua autoridade e ousadia, eu não posso deixar de pensar na vida da igreja. A igreja é a única portadora dessa mensagem que tem o poder de libertar, de curar, de transformar e de salvar, mas ela também é a única que pode entrar nos lugares de morte de uma cidade. O Estado tenta entrar, a prefeitura tenta entrar, mas só a igreja tem uma palavra de cura, de libertação e de transformação. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. A incoerência da graça nos faz lembrar disso, que as portas não podem prevalecer contra a igreja de Jesus, porque é uma manifestação do amor, da graça do Pai revelado na pessoa do Filho amado. A igreja chega nos lugares aonde há morte, porque a igreja é a detentora da vida. Jesus disse: eu vim para vos dar vida e uma vida abundante. A igreja tem a missão de olhar para uma cidade. A igreja tem a missão de olhar os lugares de morte da cidade e ir lá e proclamar o Evangelho de Jesus. O segundo ponto que a incoerência da graça me traz à tona é que a graça, somente a graça, tem o poder de quebrar as correntes do coração. O verso de número 9 vai dizer: então Jesus lhe perguntou, qual é o teu nome? E ele respondeu, meu nome é Legião. E respondeu ele, porque somos muitos. Quando você estuda o conceito de legião, dentro do Império Romano era a ideia da tropa militar do imperador César. Então, aproximadamente 6.000 homens. Eu fico me imaginando se Satanás é capaz de habitar com 6.000 demônios em apenas uma pessoa. Eu tenho 30 anos de conversão e 25 que estou no ministério pastoral. E eu confesso para vocês que eu acho que eu vi 2 ou 3 vezes alguém tomado por uma legião de demônios. Demônio pé de chinelo eu vi a rodo, mas uma pessoa tomada
de uma legião de demônios. Eu me lembro de um jovem de São Paulo, o pastor Paulo acompanhou também esse jovem, um jovem que ele foi resgatado dentro das unidades da FEBEM em São Paulo. E esse menino, então, ele com 11 anos de idade, ele entra para uma determinada torcida organizada de futebol, e lá então ele tinha que fazer pactos de sangue para entrar naquela torcida. E ele fez a narrativa de como que acontecia o processo. Bacia, cachaça, cortava o pulso e ali fazia os votos a demônios. E esse menino então, ele tem um encontro com Jesus, e ele tem uma história que Jesus começa a escrever de nova vida, e ele veio morar comigo. Eu era solteiro na época, eu era o único missionário solteiro da missão, e eu olhei para os missionários numa reunião e falei: olha, você que vai cuidar do menino aí, mas cuida porque de vez em quando ele tem alguns lapsos, algumas recaídas. E eu falei: tá bom, mas achava que era demônio, pé de chinelo, que hora ou outra podia aparecer. E quando é um determinado dia, esse menino tem uma recaída, e eu estou chegando em casa, e eu estou vendo ele cortando os pulsos, a luz apagada da casa, uma vela acesa, e ele renovando seus pactos. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: olha, para mim não tem jeito e tal. E eu levei ele então para um momento de intercessão na igreja. Chamei minha tia, e chamei mais 3 irmãozinhos abençoados. Tinha um desses irmãozinhos que ele, todo culto, ele tinha sapato de fogo. E eu falei: esse irmão aí vai ser uma bênção na intercessão. Vamos lá, vamos orar por esse rapaz. E quando entramos no templo para orar por aquele rapaz, minha tia disse: não põe a mão porque é legião. Eu não estava entendendo nada. E aquele rapaz possesso, gente, igreja das Assembleias de Deus mais antiga, era aqueles bancos de madeira maciça. E aquele rapaz rastejava que nem cobre embaixo daqueles bancos, e ele levantava 3, 4 bancos assim nas costas. Aquele irmão que tinha sapato de fogo disse para mim: eu vou buscar ajuda. Até hoje eu estou esperando, ele não voltou, né? E a cena era louca mesmo, assim, né? E queridos, nós começamos a orar por aquele rapaz. Eu acredito que nós começamos a orar por volta de 7 horas da noite. Nós fomos terminar por volta das 5 horas da manhã. Te conto como terminou essa história. Era demônio, legião que entrava e saía. Mas aconteceu alguns episódios naquela noite, naquela madrugada, que me ajudou a entender mais o que Jesus está dizendo, que o inferno não tem poder sobre a igreja de Jesus. Aquela noite eu entendi o que é uma igreja revestida do poder. Quando a palavra de Deus diz que aquele que teme o Senhor, 1 João 5,8, o maligno não toca. E eu me lembro que aquele rapaz com legião vinha para cima de mim, vinha para cima da minha tia, e era como que se encontrasse um muro na frente, e ele caía, mas não encostava no nosso corpo. Era um negócio poderoso que estava acontecendo ali. E aí, no fringir dos ovos, resumindo essa história, o irmãozinho não voltou, ficou eu, minha tia, mais 2 irmãos, e tinha um irmão que estava com a Bíblia, assim, de vez em quando, ele fazia assim: eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: a Bíblia, a palavra de Deus, eu estou cortando os demônios que eu estou vendo. Eu falei: então tá bom, vale tudo. E eu me lembro, queridos, que Deus me deu uma visão. A minha tia, ela estava em um dos cantos daquele auditório, e era como que se eu vi a hora que ela abriu as 2 mãos, e era como que se ela tivesse recebido 2 espadas na mão. E ela sai marchando, e parecia que atrás dela tinha um exército poderoso, que eu não sei se era anjos. E ela foi marchando em direção àquele homem possesso daquela legião, e era como se estivesse retalhando aqueles demônios, e eles gritavam, e daqui a pouco aquela legião foi embora. Foi uma das vezes que eu vi legião de demônios. Aquele que teme o Senhor, o maligno não toca. A incoerência da graça, ela vai romper com as correntes do coração.
O sistema prisional da cidade de Gadara ou de qualquer cidade, não é possível transformar o homem que está perdido no pecado. O sistema prisional, ele tem o poder de limitar o homem fisicamente, mas ele não vai resolver a questão da violência, da agressividade do coração humano. Nunca será resolvido com as correntes físicas. Ela só tem o poder de prender o físico. Mas a palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito Santo que tem poder de visitar o homem nas suas densas trevas e tirá-lo das trevas para a sua maravilhosa luz. Só Jesus pode romper com as correntes do coração. O sistema não tem poder de resolver o problema do coração do homem que está escravizado pelo pecado, o coração que é duro como pedra. Precisa do cirurgião, me ajuda aí, cirurgião, Jesus. Ezequiel capítulo 36, verso 26, ele diz: olha, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo, e tirarei de vocês o coração de pedra, e colocarei um coração de carne. Mas não só isso, porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente às minhas leis. Só Jesus tem o poder de transformar o coração humano. Somente a graça pode libertar o homem dessa condição. Somente a graça reveladora do Pai pode quebrar as correntes do coração. Pois lá está a essência e o problema da humanidade. É o coração humano. É o homem e a mulher que tenta viver a sua vida distante do Senhor. Terceiro ponto que a incoerência da graça me chama a atenção é que a igreja precisa viver a missão não só de ser uma igreja local, mas ela é a igreja da cidade. O evangelho tem o poder de transformar uma cidade, transformar os princípios e valores de uma cidade. E quando a gente olha para esse texto, a incoerência da graça revela-nos que pessoas são mais importantes do que coisas e do que bicho. Gente, ninguém vai me denunciar, tá? Mas eu já tive labrador, eu tive golden, eu tive na última água shih tzu, né? Shih tzu não era minha, era da filha, mas caí naquele golpe dos filhos que, pai, compra que eu vou cuidar. Quantos aqui já caíram nessa, né? E aí sobrou para a gente, né? Então, olha só, Jesus entra numa cidade aonde porco era mais valorizado do que gente, tinha alguém sofrendo, sendo escravizado. E eu olho para essa nossa geração. É nada contra o mundo pet, pelo amor de Deus, cuida bem dos bichinhos. Mas tem um cantor da década de 80 ou 90, Eduardo Duzec. Esse cara, eu acho que ele foi profeta e não sabia. Porque ele lança o rock da cachorra. E ele diz, troque o seu cachorro por uma criança pobre. Dê abrigo para o cão, mas dê também para o menino. Porque senão qualquer dia desse você vai amanhecer latindo. Ele estava fazendo uma crítica de uma sociedade que estava valorizando mais bicho do que gente. E queridos, quando eu olho para isso daqui, a igreja não pode perder a sua essência de amar e buscar pessoas, porque elas são alvo do amor de Deus. E Jesus dá um prejuízo lá de 2.000 porcos. Eles vão lá ribanceira abaixo. E aqueles homens, então, ficam indignados porque na cabeça deles, a sociedade deles, a vida deles estava tudo normal. O endemoniado não estava mexendo com ninguém lá no cemitério. E agora Jesus chega, liberta o homem, dá nova veste, está em são juízo,
está conseguindo conversar, a sanidade voltou, mas para aquela sociedade aquilo era um problema, não era solução. A normalidade para eles era o escravo continuar sendo escravo e porco tendo mais valor do que gente. A igreja de Jesus não pode perder a percepção de que nós somos chamados para viver a missão de proclamar esse amor restaurador, essa graça salvadora que emana do Pai na presença do Filho. Uma sociedade que valorizava mais porco do que gente. Uma sociedade que temia a sanidade e preferia a loucura do homem. Vai entender isso. A nossa sociedade de hoje tem algo semelhante. Enquanto a igreja prega e trabalha para salvar os perdidos, nós temos uma parte da sociedade que trabalha para manter o escravo sendo escravo. Não se iluda. Aqueles que são a favor da descriminalização das drogas e outros projetos mais. Nós estamos lá trabalhando com homens e moradores de rua e, pasme, se você acredita ou não, tem pessoas que levantam uma bandeira que eles têm que ficar na rua, que aquele é o melhor lugar para eles, que aquilo é um direito deles. Eu não consigo ler isso se não for de uma ótica espiritual. A igreja precisa olhar para esse cenário e dizer para o ser humano qual é o seu valor. Parece que o que é correto, o que é são, o que faz sentido, não faz sentido para uma sociedade que está adoecida. Jesus então revela o seu poder naquela cidade e ele transforma aquele homem, aquele endemoniado de Gadara, e ele para mim é uma das maiores referências dessa graça poderosa que só o Evangelho pode fazer. Ele é encontrado no seu perfeito juízo. Eu já estive aqui alguns anos atrás, quando foi, pastor? 22, não lembro, né? Eu tive as minhas vivências na vida de adicção, criminalidade, e eu fui alvo de uma tia que não desistiu de mim. Ela me visitou dezenas de vezes dentro do sistema prisional e falava do poder do Evangelho de transformar a minha vida. Eu nunca vi uma mulher tão apaixonada por Jesus. E ela dizia, ela falava assim, é meu Jesus. E eu, mas é só seu, não dá para repartir. Não, meu Jesus tem poder de transformar a sua vida. E quando eu recebi essa graça de que o Evangelho podia transformar não o meu exterior, mas o meu interior, porque é isso, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. A espada é a palavra que tem o poder de entrar e mudar o coração, mudar princípios e valores. É a mesma palavra que tem o poder de mudar a maneira de pensar. Romanos capítulo 12. Não se conforme com esse mundo, mas lute pela transformação da vossa mente, para que você e eu possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Evangelho então muda a mente, muda o coração, muda o corpo e muda as vestimentas também. Amém? Eu me lembro que no meu primeiro ano de conversão, um dos pastores que me acompanhou, ele me levou numa loja bem bacana, e eu todo constrangido, com vergonha de entrar naquela loja, e ele disse para mim assim, você escolhe, Ranulfo, 2 calças, 2 sapatos, 2 camisas, porque agora você é uma testemunha de Jesus, você precisa andar melhor, você está meio derrubadinho aí. E eu fico lembrando, eu olho para esse texto, alguém deu roupa para ele, alguém vestiu aquele homem porque ele andava se cortando. O Evangelho é isso, é uma igreja que olha para o homem e vai buscá-lo
no seu lugar de morte, porque só o Evangelho pode mudar. Como eu disse, parece que para alguns é melhor a desordem com seus males do que a sanidade mental e espiritual das pessoas. Pessoas que vão preferir a insanidade do que experimentar um confronto para mudanças. Isso precisa acontecer dentro da igreja de Jesus. Eu gosto de dizer que a igreja de Jesus, ela não faz pessoas convertidas. A igreja de Jesus, ela faz discípulos de Jesus. Pessoas podem ter uma experiência de se converter ao Evangelho, mas não se tornarem discípulos de Jesus. Pessoas podem ser simpatizantes do Evangelho, mas muitas não vão querer viver um processo de santificação, de buscar ser parecido com o Filho. Então, quando eu olho para isso, o Evangelho faz isso. Uma sociedade, então, que não quer ser curada, que se esconde atrás da insanidade do outro, pois fazendo isso ninguém percebe a sua doença. O problema de Gadara não era somente o endemoniado, mas uma sociedade que valorizava mais porco do que gente. Como é que está o teu olhar para pessoas? Quando a graça de Deus alcança o homem, a sanidade volta, o perfeito juízo volta. Isso é obra do Evangelho. Eu brinco com a nossa equipe lá da Cristolândia, que eu preciso, um dia, se Deus me der graça e recurso lá para a nossa igreja, eu vou falar, vamos fazer uma casa para a família dos dependentes químicos. Que é muito interessante assim, a forma como eles chegam, têm a experiência, as vivências com Jesus, e eles voltam para a família. Vocês viram ali, tem o culto da formatura e tal, e, gente, não foi 10, 20, 30, foram centenas de vezes que a família ligou para mim, pastor, ele está estranho. Eu falei, mas o que está acontecendo? O que ele está estranho? Pastor, agora só quer saber de estar na igreja. Agora só vive ouvindo louvor. E tudo que é programação da igreja, ele quer estar lá. Parece que ele não tem mais família. Gente, o Evangelho muda, né? E eu falo, preciso ter uma casa para a família, então. Mas mãe, pastor, tem hora que dá vontade até que era melhor ele ir na droga do que do jeito que está. Porque só fala de Jesus agora. De 10 palavras, umas 3, 4 é Jesus, Jesus. É o poder do Evangelho, mãe. O poder do Evangelho de transformar uma vida, uma família. Última incoerência da graça é que eu e você podemos viver a missão na nossa casa. Tudo começa na nossa casa. É lindo porque aquele homem, como talvez a maioria de nós, tivemos o nosso encontro com Jesus, a nossa conversão, e a nossa vontade é sair para os 4 cantos do mundo, falando desse amor, de quem Jesus é. Mas eu acho lindo o que Jesus faz com esse homem, porque Jesus diz para ele o seguinte, olha, ele pede para seguir Jesus, aquele homem fala, olha, eu quero ir com o Senhor, mas Jesus lhe deu uma ordem, volta para a sua casa e começa a anunciar os feitos de Deus. Volta para a sua casa. Tudo começa na nossa casa. É uma incoerência minha e sua dizer que nós amamos os de fora, quando os da nossa casa precisam ouvir do testemunho daquilo que Deus está fazendo em nós. Sim ou não? E Jesus aponta o caminho, volta para a sua casa. É lá que você começa a testemunhar do poder de Deus. É lá que você começa a falar dos grandes feitos que Deus tem feito na sua vida. Eu me lembro que quando eu passei o meu período de internação na cidade de Bauru, no Esquadrão da Vida de Bauru, em 1994, era simples, os pastores
primeiro lugar que você tem que testemunhar que Jesus mudou a sua vida é na sua casa. Mas eu quero pregar na rua, nas praias. Sua casa. E eu me lembro o dia que eu cheguei em casa, né? Eu me vejo nesse texto aqui, vestido, em perfeito juízo. Pedi para a família se reunir naquele dia e comecei a testemunhar do poder de Jesus. O poder do Evangelho que precisa se manifestar na nossa casa. Eu conheço dezenas, ou tive a experiência de conhecer dezenas de pessoas que diz que tem um chamado missionário para a Espanha, para a Suíça, para o Japão, para a África. Está tudo certo com o chamado. Mas tudo começa na sua casa. Lá é o primeiro lugar que eu e você damos testemunhos do poder daquilo que Deus tem feito. Como é que está a sua casa? Depois da casa, então, ele vai para a região de Decápolis e prega em 10 cidades e sai proclamando todos os feitos daquilo que Deus havia feito na sua vida. A casa, vocês vivem igreja em células aqui, amém? O mesmo modelo nosso lá. O que nós acreditamos? Que a célula é o ambiente onde a graça, o amor do Pai, a comunhão, não é isso? Se manifesta lá. A gente não pode ter a ilusão de que a presença, a manifestação da graça acontece unicamente no domingo, quando celebramos o Senhor, né? Os seus feitos. Não o poder na casa. O poder do Evangelho se manifestar lá. E às vezes eu já fui supervisor de célula. Pastor, estou sendo guiado aqui, vou conduzir aqui. Eu já fui supervisor de célula e eu tinha pessoas, pastor, eu tenho vergonha, minha casa é muito simples, a minha sala é pequena. Querido, a casa não é sua, a casa é de Jesus. Quem for na sua casa não vai para ver o seu sofá, o seu tapete, vai para ser ministrado pela graça, e a presença quer se manifestar lá. E às vezes nós perdemos a oportunidade de fazer da nossa casa esse lugar onde a graça de Deus quer nos visitar, quer salvar pessoas, quer transformar pessoas. Os lugares de conversão na igreja primitiva em Atos não era no templo, era nas casas. Era lá que a igreja estava crescendo e se multiplicando. Eu quero concluir essa fala. Não há insanidade que possa resistir ao poder do nome de Jesus. A incoerência da graça visita o encarcerado, mas não é o encarcerado que está preso somente fisicamente, mas é aquele que está preso no seu coração. Porque o coração humano, ele é um trono, e nele às vezes colocamos Deus sentado lá. E a graça e a manifestação de quem Deus é não pode se revelar em nós, porque a nossa vida às vezes tem outros deuses. É como que se Deus tem um tsunami da graça para derramar sobre nós, mas nós nos contentamos com doses homeopáticas do Espírito. Só a palavra de Deus, só o Evangelho quebra as correntes do coração, trazendo cura, libertação para mim e para você. Aonde havia trevas, agora há luz. Agora é uma verdade também que eu acredito nisso que eu vou dizer para vocês. Nenhum homem, nenhuma mulher consegue sair das trevas por sua própria força. Colossenses 1,13 diz que Ele, o Senhor, Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Por isso que quando a gente olha para o nosso coração, você e eu precisamos dizer, estou preso a algo que me escraviza e que não tenho como me libertar. Você precisa clamar.
o poder do nome de Jesus para te libertar das trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor. Você e eu não saímos das trevas por vontade própria. Precisa haver uma revelação da graça de quem Deus é. Agora, o que eu mais acho lindo, eu acho tudo é lindo no Evangelho para mim, mas o que eu acho mais lindo de tudo é que quando Jesus faz isso conosco, esse homem endemoniado sai das trevas, vem para a luz, mas daqui a pouco Deus nos devolve para as trevas de novo, para ser luz lá, amém? Vamos orar, queridos? Eu quero terminar essa mensagem com duas perguntas. O que Deus falou com você? E o que você vai fazer a respeito disso? O nosso culto, ele passa pela adoração, mas ele passa também por respostas que Deus espera de mim e de você. Então, duas perguntas. O que Deus falou com você nesse culto? E a segunda, o que você vai fazer a respeito disso? Talvez você precisa sair daqui com algumas resoluções. Eu quero então orar, pastor, pode vir aqui, podemos orar? Eu quero orar com você. Se o culto é uma resposta nossa a Deus, não é um lugar onde você e eu viemos para sermos alimentados espiritualmente, que benção. Não, mas o que eu faço com tudo isso? Deus quer usar você, Deus quer usar os seus dons, os seus talentos, Deus quer abençoar a cidade de Cornélio, e isso passa por mim e por você, amém? Você pode ficar em pé, nós vamos então orar ao Senhor.